Pérsia. Só de ouvir esse nome a gente já imagina, né? Um império gigantesco, super poderoso. Mas e se a gente descobrisse que a história por trás desse nome é bem mais complexa do que parece? Hoje, vamos mergulhar fundo nisso. É uma história sobre identidade, sobre poder e sobre como um povo se via e como o resto do mundo enxergava eles. Bora lá entender isso melhor. Ok, vamos resolver logo de cara a grande confusão. Pérsia é a mesma coisa que Irã? Sim e não. Pensa assim, Pérsia foi o nome que o Ocidente, principalmente os gregos, deu para essa região por séculos e séculos. Mas Irã, Irã é como o próprio povo de lá sempre chamou sua casa, sua terra. Sacar essa diferença é tipo a chave para a gente entender todo o resto da história desse império. Para a gente entender de verdade como os persas se tornaram tão grandiosos e o que eles deixaram para nós, a gente precisa primeiro decifrar essa história dos nomes. Porque no fim das contas, a maneira como um império é chamado, tanto por eles mesmos quanto pelos outros, conta e muito a história desse império. Essa história do nome é uma verdadeira viagem no tempo. Olha só, tudo começa lá para 600 a.C. Os gregos olham para lá e chamam de Pérsia, simples assim. Mas, ao mesmo tempo, internamente, lá pelo século III d.C., o povo já chamava sua terra de Eran, que significava algo como Terra dos Arianos. E aí o tempo passa, os séculos vão, e o Ocidente continua firme e forte chamando de Pérsia. Só em 1935, bem recentemente, que o governo de lá pediu oficialmente para o mundo todo: gente, por favor, usem o nosso nome, Irã. E para fechar, em 1959, o Shah meio que colocou panos quentes e disse que, tudo bem usar tanto Pérsia quanto Irã. Essa linha do tempo mostra bem essa tensão, né? Entre como eles se viam e como o resto do mundo via eles. Tá, mas vamos combinar que um império desse tamanho não se constrói só com um nome forte. Para sustentar toda essa expansão, existia uma verdadeira máquina, uma máquina econômica super sofisticada que era basicamente o coração que fazia tudo funcionar. E essa economia girava em torno de 3 pilares fundamentais. O primeiro, claro, era a produção. Agricultura bombando, pesca, mineração de metais e pedras preciosas, tudo isso. O segundo era a logística. Eles construíram uma rede de estradas de pedra que era simplesmente absurda, conectando o império inteiro. E o terceiro pilar, a troca, a unificação. Eles criaram um sistema de dinheiro único que, mudou o jogo do comércio. E essa ideia de um sistema monetário unificado nos leva a essa belezinha aqui, o dárico. Foi uma sacada genial do Dário I. Essa moeda de ouro não era só dinheiro, entende? Era um símbolo de unidade, de controle. Imagina só o poder disso. Ter uma única moeda que valia em cada canto de um dos maiores impérios que já existiu. Isso foi uma revolução total para o comércio da época. Bom, a economia era uma máquina, mas para proteger tudo isso e expandir ainda mais, era preciso força militar. E quando o assunto é exército persa, tem um nome que até arrepia, um nome que virou lenda: os Imortais. 10.000. Esse era o número. A quantidade de soldados na tropa de elite mais temida de todo o Império Persa. Um número que, na cabeça dos inimigos, simplesmente nunca diminuía. Mas por quê? O que esses 10.000 tinham de tão especial? Como é que eles viraram essa lenda, essa força que parecia invencível? A resposta está numa tática. Uma tática muito esperta. Então, o segredo do nome Imortais não é que eles não morriam de verdade. A genialidade era psicológica. A regra era clara. Se um soldado morresse, ficasse doente ou se machucasse, outro era promovido na hora para ocupar o lugar dele. O exército sempre tinha 10.000 homens. Sempre. Agora se coloca no lugar do inimigo, no meio da batalha. Via-se uma força que simplesmente não acabava. Era aterrorizante. Dava a impressão de que eles eram impossíveis de vencer. E claro, todo esse poder econômico e essa força militar deixaram marcas. Marcas físicas gigantescas. E a gente vê isso nas cidades magníficas que eles construíram. Eram verdadeiros centros de poder, de cultura e de onde tudo era administrado. E olha, se a gente tiver que falar de uma cidade que resume toda a grandiosidade persa, essa cidade é Persépolis. Era a capital cerimonial do império, um complexo de palácios monumental feito para uma coisa: impressionar. Era para mostrar para todo mundo a riqueza e o poder dos reis persas. Mas Persépolis, por mais incrível que fosse, era tipo a joia da coroa. O império tinha toda uma rede de cidades estratégicas. Tinha Passárgada, que foi a primeira capital, fundada pelo famoso Ciro o Grande.
Tinha Susa, um dos centros administrativos mais antigos do mundo. Era de lá que saíam as decisões mais importantes. E ainda tinha Ecbatana, Nassardes, Bactra. Cada uma delas era um pilar de poder e de cultura nesse império gigantesco. No final das contas, quando a gente junta todas essas peças, o que surge é uma identidade super complexa. Uma identidade que foi construída não só pela história de um nome, mas também pela força da sua economia, pela lenda do seu exército e, claro, pela imponência das suas cidades. E é aqui que o passado se conecta com o presente de um jeito incrível. Essa decisão de trocar oficialmente Pérsia por Irã não foi na antiguidade, não. Aconteceu em 1934. Pensa bem, foi ontem, historicamente falando. Isso mostra que essa discussão sobre identidade, sobre o poder que o nome tem, é uma história que atravessou os milênios e continua viva. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. O que é que um nome representa de verdade? A história da Pérsia e do Irã deixa muito claro que os nomes não são só etiquetas. Eles carregam o peso da história, da cultura, da forma como as pessoas se veem e são vistas. E aí fica a pergunta no ar para a gente pensar. De que forma a história é moldada pelos nomes que a gente usa para contar essa própria história?